Continuação da leitura do livro Breves Respostas para Grandes Questões. É o capítulo 7. Sobreviveremos no planeta Terra? Então vamos continuar na nossa pesquisa. Eles mostram uma sociedade que, na maioria dos casos, está muito à frente da nossa em ciência, tecnologia e organização política. Esta última não deve ser difícil. No período entre hoje e o amanhã, deve ter havido grandes mudanças, com suas consequentes tensões e tumultos. Mas, no momento em que o futuro é apresentado, a ciência, a tecnologia e a organização da sociedade terão supostamente atingido um nível de quase perfeição. Eu questiono essa ideia e me pergunto se algum dia atingiremos um estado final estável na ciência e na tecnologia. Em nenhum momento, nos cerca de 10.000 anos desde a última era do gelo, a raça humana atravessou uma situação de conhecimento constante e tecnologia estabelecida. Houve retrocessos, como o que costumamos chamar da Idade das Trevas, após a queda do Império Romano, mas a população mundial, que é uma medida de nossa capacidade tecnológica de preservar a vida e obter alimento para todos, cresceu constantemente, com alguns percalços, como a peste negra. Nos últimos 200 anos, esse crescimento às vezes foi exponencial, e a população mundial saltou de 1 bilhão para cerca de 7,6 bilhões de habitantes. Outras medidas de desenvolvimento tecnológico em tempos recentes são o consumo de energia elétrica e a quantidade de artigos científicos. Eles também mostram um crescimento quase exponencial. Na verdade, hoje em dia, nossa expectativa é tão elevada que alguns se sentem enganados pelos políticos e cientistas quando ainda não conquistamos as visões utópicas do futuro. Por exemplo, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, mostra o ser humano usando uma base na Lua para lançar uma espaçonave tripulada para Júpiter. O desenvolvimento científico e tecnológico não dá sinal de que irá diminuir dramaticamente e cessar num futuro próximo. Certamente não na época de Star Trek, que se passa daqui a mais de 350 anos. Mas a atual taxa de crescimento não pode continuar durante o próximo milênio. No ano de 2600, a população mundial ficaria espremida no planeta, e o consumo de eletricidade deixaria a Terra com um fulgor vermelho incandescente. Se empilhássemos os livros recém-publicados, no atual ritmo de produção, teríamos que nos mover a cerca de 150 km por hora só para conseguir acompanhar o topo da pilha. Claro, 2.600 novas obras artísticas e científicas virão na forma eletrônica, não como livros ou artigos impressos. Não obstante, se o crescimento exponencial continuar, haverá 10 artigos por segundo só na minha linha da física teórica, e ninguém terá tempo para lê-los. Fica claro que o atual crescimento exponencial não pode prosseguir indefinidamente. Então, o que vai acontecer? Uma possibilidade é que vamos nos destruir por causa de algum desastre, como uma guerra nuclear. Mesmo que não nos destruamos completamente, existe a possibilidade de que possamos mergulhar em um estado de brutalidade e barbárie, como na cena da abertura do Exterminador do Futuro. Como será a evolução da ciência e da tecnologia no próximo milênio? Essa é a pergunta muito difícil de responder, mas eu quero dar a cara à tapa e arriscar algumas previsões sobre o futuro. Eu tenho alguma chance de estar certo sobre os próximos 100 anos. Mas, quando o restante do milênio não passa de especulação desenfreada, nosso moderno entendimento da ciência começou mais ou menos na mesma época da colonização europeia na América do Norte e no fim do século XIX. Parecia que estávamos prestes a conquistar uma compreensão completa do universo nos termos daquelas que hoje conhecemos como as leis clássicas. Mas, como vimos no século XX, as observações começaram a mostrar que a energia vinha em pacotes discretos chamados quanta. E um novo tipo de teoria chamada mecânica quântica foi formulada por Max Planck e outros. Ele representou um retrato bem diferente da realidade, em que as coisas não têm uma história única e singular, e sim todas as histórias possíveis, cada um com suas próprias probabilidades. Quando descemos ao nível das partículas individuais,
As histórias possíveis das partículas têm de incluir trajetórias que viajam mais rápido que a luz e até trajetórias que voltam no tempo. Porém, falar dessas trajetórias que voltam no tempo não é apenas como discutir o sexo dos anjos. Suas consequências observacionais são reais. Mesmo que pensamos como espaço vazio, é cheio de partículas se movendo em loops fechados no espaço de tempo. Ou seja, elas se movem adiante do tempo de um lado do loop e retrocedem no tempo do outro lado. O problema é que, por haver um número infinito de pontos no espaço e no tempo, há um número infinito de loops fechados possíveis, e um número infinito de loops fechados de partículas teria uma quantidade infinita de energia e curvaria o espaço e o tempo a um único ponto. Nem a ficção científica pensou em algo tão estranho. Lidar com essa energia infinita exige uma contabilidade realmente criativa, e grande parte do trabalho da física teórica nos últimos 20 anos tem sido procurar uma teoria em que o número infinito de loops fechados no espaço e tempo se anulem completamente. Só então seremos capazes de unificar a teoria quântica com a relatividade geral de Einstein e obter uma teoria completa das leis básicas do universo. Quais são as perspectivas de que venhamos a descobrir essa teoria completa no próximo século? Eu diria que muito boas, mas sou um sujeito otimista. Em 1980, eu afirmei acreditar que as chances de descobrir uma teoria unificada completa nos 20 anos seguintes eram de 50%. Fizemos alguns progressos notáveis desde então, mas a teoria final parece continuar tão distante quanto antes. Será que o santo grau da física continuará eternamente fora do nosso alcance? Eu acho que não. No começo do século XX, passamos a compreender os mecanismos da natureza nas escalas da física clássica até tamanhos de 1/100º de milímetro. O trabalho sobre física atômica, nos primeiros 30 anos do século, aumentou nossa compreensão em extensões de 1/milionésimo de milímetro. Desde então, a pesquisa em física nuclear e de altas energias nos levou a escalas de comprimento ainda menores, na casa do bilionésimo. Parece que poderíamos continuar assim para sempre, descobrindo estruturas em escalas de comprimento cada vez menores. Porém, assim como essa em uma matriosca, há um limite para essa série. No final se chega à menor boneca, que não pode ser mais aberta. Na física, a menor matriosca é chamada comprimento de Planck e consiste em 1 milímetro dividido por 100 mil bilhões de bilhões de bilhões. Nós não estamos nem perto de construir aceleradores de partículas capazes de investigar distâncias tão pequenas. Eles teriam de ser maiores do que o sistema solar, e no atual clima econômico, eu duvido que a verba para isso possa ser aprovada. Entretanto, algumas consequências de nossas teorias podem ser testadas por máquinas bem mais modestas. Não será possível investigar o comprimento de Planck em laboratório, embora possamos estudar o Big Bang para obter evidências observacionais sobre energias mais elevadas e escalas de comprimento mais curtas do que podemos conseguir na Terra. Mas, na maior parte, teremos que contar com a beleza e consistência da matemática para encontrar a teoria final de tudo. A visão do futuro abraçada por Star Trek, em que atingimos um nível avançado, mas essencialmente estático, talvez se concretize com respeito ao nosso conhecimento das leis básicas que governam o universo. Mas eu creio que nunca vamos chegar a um estado contínuo nos usos que fazemos dessas leis. A teoria final não imporá um limite à complexidade dos sistemas que podemos produzir. E, na minha opinião, é nessa complexidade que residem as descobertas mais importantes do próximo milênio. Sem dúvida, o sistema mais complexo que temos é o nosso corpo. A vida parece ter se originado nos oceanos primordiais que cobriam a Terra há 4 bilhões de anos. Como isso aconteceu, não sabemos. Pode ser que colisões aleatórias entre átomos tenham produzido macromoléculas capazes de se replicar e se recombinar em estruturas mais complexas. O que sabemos com certeza é que há cerca de 3,5 bilhões de anos surgiu a altamente complexa molécula de DNA,
que é a base de toda a vida da Terra. A sua estrutura de dupla hélice, como uma escada caracol, foi descoberta por Francis Crick e James Watson no laboratório Cavendish, em Cambridge, em 1953. As duas cadeias de dupla hélice estão ligadas por pares de ácidos nucleicos, como degraus numa escada caracol. Há 4 tipos de ácidos nucleicos: citosina, guanina, adenina e timina. A ordem em que os diferentes ácidos nucleicos ocorrem ao longo da escala caracol transmite a informação genética que possibilita à molécula de DNA construir um organismo e se reproduzir. À medida que o DNA fazia cópias de si mesmo, teriam ocorrido erros ocasionais na ordem dos ácidos nucleicos ao longo do espiral. Na maioria dos casos, os erros nas cópias teriam impossibilitado o DNA de se reproduzir. Esses erros genéticos, as chamadas mutações, desapareceriam. Mas em alguns casos, o erro ou mutação aumentaria as chances de sobrevivência e replicação do DNA. Assim, o conteúdo de informação na sequência de ácidos nucleicos iria gradualmente evoluir e aumentar em complexidade. Essa seleção natural de mutações foi proposta pela primeira vez por outro homem saído de Cambridge, Charles Darwin, em 1858, embora ele não soubesse como o mecanismo funcionava. Como a evolução biológica é basicamente um passeio aleatório pela grande extensão de todas as possibilidades genéticas, seu ritmo é muito lento. A complexidade ou quantidade de bits de informações codificados do DNA é dada, a grosso modo, pelo número de ácidos nucleicos da molécula. Cada bit de informação pode ser entendido como uma resposta a uma questão sim e não. Durante os primeiros 2 bilhões de anos aproximadamente, a taxa de aumento da complexidade deve ter sido da ordem de 1 bit de informação a cada 100 anos. A taxa cresceu gradualmente para cerca de 1 bit por ano ao longo dos últimos milhões de anos. Mas agora estamos no início de uma nova era em que seremos capazes de aumentar a complexidade do nosso DNA, sem ter que esperar pelo lento processo da evolução biológica. Houve relativamente pouca mudança no DNA humano nos últimos 10.000 anos, mas é provável que sejamos capazes de reformulá-lo completamente ao longo de 1 milênio. Claro que muitas pessoas dirão que a engenharia genética em humanos deve ser proibida, mas eu duvido que sejamos capazes de impedi-la. A engenharia genética em plantas e animais será permitida por motivos econômicos, e alguém fatalmente vai experimentá-la em humanos. A menos que vivamos sob uma ordem global totalitária, alguém vai projetar humanos aperfeiçoados em algum lugar. Sem dúvida, desenvolver humanos melhorados vai criar grandes problemas sociais e políticos em relação aos humanos não melhorados. Eu não estou defendendo a engenharia genética humana como uma coisa boa. Só estou dizendo que é provável que aconteça no próximo milênio, queiramos ou não. É por isso que eu não acredito numa ficção científica como Star Trek, em que as pessoas são essencialmente as mesmas daqui a 350 anos. Eu acho que a raça humana e seu DNA ficarão mais complexos muito rapidamente. De certa maneira, a raça humana precisa melhorar suas qualidades mentais e físicas se pretende lidar com um mundo cada vez mais complexo em que vivemos e enfrentar novos desafios como a viagem espacial. E também aumentar sua própria complexidade. Se espera que os sistemas biológicos continuem à frente dos eletrônicos. No momento, os computadores têm a vantagem da velocidade, mas não mostram nenhum sinal de inteligência. Isso não surpreende, porque os atuais computadores são menos complexos que o cérebro de uma minhoca, espécie que não se destaca por suas grandes faculdades intelectuais. Mas os computadores obedecem vagamente à chamada lei de Moore, que afirma que sua velocidade e complexidade dobram a cada 18 meses. Trata-se de que um desses crescimentos exponenciais, que sem dúvida não pode continuar indefinidamente, e de fato já começou a ficar mais lento. Entretanto, é provável que o ritmo rápido de aperfeiçoamento continue até os computadores terem uma complexidade similar à do cérebro humano. Algumas pessoas dirão que os computadores nunca terão inteligência de verdade, seja lá o que isso signifique. Mas me parece que se moléculas químicas muito complicadas puderam atuar nos humanos para torná-los inteligentes,
Circuitos eletrônicos igualmente elaborados também podem fazer os computadores agirem de maneira inteligente. E se forem inteligentes, presumivelmente poderão projetar computadores dotados de complexidade e inteligência ainda maiores. É por isso que eu não acredito no cenário de ficção científica de um futuro avançado, mas inalterado. Pelo contrário, eu presumo que a complexidade aumente a uma taxa elevada, tanto na esfera biológica como eletrônica. Pouco acontecerá nos próximos 100 anos. E é tudo que podemos prever com confiança. Mas, ao final do milênio seguinte, se chegarmos lá, a mudança será fundamental. Lincoln Steffens certa vez afirmou: "Eu vi o futuro e ele funciona." Na verdade, ele estava falando sobre a União Soviética, que sabemos hoje que não funcionava tão bem assim. Todavia, creio que nossa atual ordem mundial tenha futuro, mas ele será bem diferente. Então, qual é a maior ameaça ao futuro do planeta? Uma colisão de asteroides seria uma ameaça contra a qual não temos defesa, mas a última grande colisão de asteroide, a que matou os dinossauros, ocorreu há cerca de 66 milhões de anos. Um perigo mais imediato é a mudança climática descontrolada. Uma elevação na temperatura do oceano derreteria as calotas polares e causaria a liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono. Ambos os efeitos poderiam deixar nosso clima como o de Vênus, mas com uma temperatura de 250 graus Celsius. Bem, esse é o final do capítulo 7º. O próximo é o 8, que deveríamos colonizar o espaço? Esse é o questionamento que ele faz. Tchau, tchau!